Bom, muito bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Hoje a gente começa a falar mais especificamente da parte de conversão eletromecânica de energia. Conversão eletromecânica. O que vem a ser isso? Corresponde à conversão de energia elétrica em energia mecânica e ou a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Quando eu transformo mecânica em elétrica ou elétrica em mecânica, eu estou fazendo uma conversão eletromecânica de energia. E esse é um foco muito interessante, principalmente para o pessoal da área de engenharia elétrica, engenharia mecânica, a parte de robótica, toda a parte aí que envolve esse tipo de máquina que faz a conversão elétrica-mecânica ou mecânica-elétrica. Bom, vamos entender. Eu tenho energia elétrica. Eu consigo convertê-la em energia mecânica? Eu consigo. Mas eu só consigo fazer essa conversão de energia elétrica em energia mecânica mediante a presença de um campo magnético. Eu preciso aplicar energia elétrica e receber um campo magnético e eu tenho energia mecânica. O que faz esta relação entre energia elétrica e mecânica, convertendo energia elétrica em energia mecânica por meio da ação de um campo magnético, é o que eu chamo de motor. Motor elétrico, ele converte energia elétrica em energia mecânica. Mas para isso, ele precisa da ação de um campo magnético. Eu consigo também fazer o caminho contrário. Eu consigo converter energia mecânica em energia elétrica. Mas eu também consigo isso mediante a ação de um campo magnético. Eu produzo energia mecânica dentro da ação de um campo magnético e obtenho energia elétrica. O dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica pela ação de um campo magnético chama-se gerador elétrico. Então, veja, nós temos dois dispositivos aqui, o motor elétrico e o gerador elétrico. Eles são, podemos dizer, inversos. O motor elétrico converte energia elétrica em mecânica. O gerador elétrico converte energia mecânica em energia elétrica. Mas ambos precisam da ação de um campo magnético. Então, veja, fazer a conversão eletromecânica de energia necessita obrigatoriamente da ação de um campo magnético. Os dispositivos, tanto motor elétrico quanto gerador elétrico, que trabalham mediante a ação de um campo magnético, é chamado de máquinas elétricas. Eles são máquinas elétricas. E eles levam um nome bem interessante também. Eles são chamados de transdutores. Transdutores. O que é um transdutor? Transdutor é todo dispositivo. Opa, não saiu o acento aqui. É todo dispositivo que converte uma forma de energia em outra. Então está aqui um outro nome. Todo dispositivo, toda máquina que converte um tipo de energia em outro é chamado de transdutor. Então esse nome
vai aparecer algumas vezes. Então, um motor elétrico é um transdutor. Ele converte a energia elétrica em energia mecânica. Um gerador elétrico é um transdutor. Ele converte energia mecânica em energia elétrica. Então, ambos são transdutores. Os transdutores são esses conversores de energia, essas máquinas elétricas. Mas vejam, lembre o que eu disse. Esses transdutores, no caso, motor elétrico e gerador elétrico, para que ele funcione, ele precisa da ação de um campo magnético. Esse campo magnético, ele pode ser feito por magnetização ou indução magnética, né? Vamos voltar aqui. Ou seja, ele pode ser por um processo de indução magnética, também conhecido como magnetização, ou ele pode ser feito com ímãs permanentes. Então, tanto um motor quanto um gerador elétrico, ele pode ter dentro dele um ímã permanente, um ímã, uma placa de ímã ali. E isso vai, o campo magnético desse ímã vai servir para que o motor elétrico ou o gerador elétrico funcione e faça a transdução, ou seja, a conversão de energia elétrica em mecânica ou de mecânica em elétrica. Aí, se não tiver um ímã permanente, como é que eu faço uma indução magnética? Como é que eu faço uma magnetização? Simples. Você pode usar bobina, um indutor. Também conhecido como bobina. Você pega um pedaço de ferro aqui, ó, e enrola um fio. Quando você faz isso e aplica aqui uma diferença de potencial, você aplica aqui uma DDP, aplica aqui uma bateria, ó, a corrente, ao passar por esse pedaço de ferro, vai transformar esse pedaço de ferro num ímã. Isso é chamado de eletroímã. Então, se tiver dentro do motor eletroímã, ou dentro do gerador elétrico eletroímã, ele também vai funcionar. Então, a conversão de energia elétrica em mecânica ou de mecânica em elétrica vai se fazer basicamente em cima dessas duas máquinas, motores elétricos e geradores elétricos. E essas máquinas serão o foco do nosso estudo aqui. Claro, nenhuma máquina funciona sozinha. Ela vai precisar de estruturas auxiliares. Entre elas, o transformador. Porém, o transformador não é um transdutor desse tipo aqui, não. Então, neste caso, a gente vai precisar estudar o transformador e depois estudar essas duas máquinas aqui. Quais são as equações fundamentais da conversão de energia eletromecânica? Ou seja, para que eu entenda o processo de conversão eletromecânica de energia, eu preciso de equações físicas fundamentais para isso. Quais são? São basicamente 4 equações importantes aqui. Essa é a equação de força magnética num fio. Então, um fio de comprimento L, passando uma corrente I dentro de um campo magnético B, fica sujeito à ação de uma força F. Esta equação é de suma importância para a compreensão das máquinas de conversão eletromecânica de energia. Outra equação importante é a lei de Ampère do
magnetismo, esta aqui, ó. A lei de Ampère diz que a integral ao longo de um caminho fechado do campo magnético produto escalar comprimento aqui é igual a μ0i. Tá? Então, a equação, a lei de Faraday, ela associa uma corrente elétrica a um campo magnético. Só uma coisinha aqui, ó. Deixa eu só ver. É que eu baixei essas equações. Geralmente a simbologia que a gente costuma usar às vezes difere um pouco. Mas aqui eu acho que está ok. Outra equação importante que vai nos permitir entender o princípio de conversão eletromecânica de energia é esta aqui, ó. A lei de Faraday, que menos a derivada do fluxo magnético no tempo é igual à força eletromotriz induzida. Menos a derivada do fluxo magnético no tempo é igual à força eletromotriz induzida. E a outra equação é consequência dessa aqui, que é da lei de Faraday também. Que o módulo da força eletromotriz induzida num sistema é o campo magnético vezes o comprimento vezes a velocidade de um objeto que se move de comprimento L. Repare que essas quatro equações que governam o entendimento da conversão eletromecânica de energia, todas elas, vou repetir, todas elas dependem do campo magnético. B é o campo magnético. Na verdade, ele é proporcional ao campo. É o chamado vetor indução magnética. Deixa eu só... Veja. O vetor indução magnética B, vetor indução magnética. Também chamado de vetor densidade de fluxo magnético. O B não é o campo de verdade, mas ele é uma grandeza proporcional ao campo magnético. E muitas vezes a gente usa o B no lugar do campo magnético. Tá? Então, muitas vezes eu vou chamar o B de campo, quando isso não causar nenhuma confusão a mais. Quando eu tiver o campo magnético, eu vou chamar e eles estiverem juntos, eu vou chamar o campo de campo magnético e o B de indução magnética. O B se associa com o campo magnético por meio dessa equação. B é igual a μ0H. Este aqui é a indução magnética. E este é o campo magnético. O μ0 é a constante da permeabilidade magnética do vácuo. Tá? O μ0 é uma constante que ela vale no Sistema Internacional de Unidades, vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. O campo magnético, H, ele é medido em ampere por metro no Sistema Internacional. E o vetor indução magnética, B,
ele é medido em Tesla. Então, não são iguais. Mas quando não estiver trabalhando com os dois ao mesmo tempo, eu vou chamar muitas vezes o B de campo magnético, sem qualquer outra confusão para isso. Então, tá aqui, B é o campo. Na verdade, é a indução magnética, mas esse aqui é o campo magnético. Aqui é campo magnético. Aqui é campo magnético, que é fluxo. O que é o fluxo magnético? É o campo magnético multiplicado pela área. Então, quem é fluxo magnético? Fluxo magnético é o campo magnético, produto escalar, N vezes a área. Então, como o fluxo magnético ele é proporcional ao campo magnético, então ele contém o campo em si. Logicamente, essa equação fluxo tem o B aqui dentro. Então, repare que as 4 equações fundamentais para compreender a conversão eletromecânica de energia, elas envolvem o campo magnético. Sendo assim, eu preciso entender o magnetismo. E para isso, nós vamos fazer uma revisão de magnetismo. Revisão e vamos pincelar alguns elementos novos. Para quem já viu magnetismo, vai ser uma revisão. Para quem não viu, vai ver agora. Por quê? Se eu não entender o campo magnético e o papel de como essas 4 equações funcionam, eu não entendo conversão eletromecânica de energia. Então vamos em frente. Vamos entender um pouquinho de magnetismo e nesse estudo do magnetismo vamos dar ênfase a essas 4 equações aqui. Bom, o que é magnetismo? Magnetismo é uma propriedade da matéria onde, do ponto de vista macroscópico, é a capacidade que essa matéria tem de atrair ferro para junto de si. Temos aqui uma pedra com vários pregos presos a ela. Esses pregos são atraídos por uma força. Essa propriedade dessa pedra atrair esses pregos é o que nós chamamos de magnetismo. O magnetismo, a sua origem não é totalmente conhecida, mas temos relatos que na Grécia Antiga, por volta do ano 1000 a.C., numa região chamada Magnésia, temos aqui ruínas da região da Magnésia, pastores levavam seu rebanho nessa região. E era rebanho montês, aquelas cabras montês que vivem em montanha. Então, com regiões de montanhas bastante inclinadas, os pastores levavam o rebanho e para subir a montanha eles levavam um cajado para ajudar na subida. Cajado, aquela bengala compridona. Eles se apoiavam nisso. Essa bengala tinha 2 funções. A parte curva, enganchar em galhos para poder puxar. Então tinha um galho aqui. O pastor vinha com a sua bengala, enganchava ela aqui, e aí ele subia aqui, puxava. Ou também servia para ele fincar a base dessa bengala, desse cajado, no solo. Então, ele estava aqui, ele fincava, enterrava aqui, ó. Para quê? Isso dava firmeza para subir em costas de montanhas, tá? Então ele conseguia fazer isso. Para que ela fincasse melhor, a montanha não é areia, não é macia, é rocha firme. O que eles faziam? Eles prendiam uma base de ferro, que nem uma talhadeira, para que este ferro aqui pudesse fincar melhor na montanha. E o que esses pastores observavam
é que nessa região da magnésia, quando eles enfiavam o cajado ali na montanha, quando eles puxavam, vinham grudado várias pedras aqui, ó. Essas pedras eles não conheciam em outros lugares, somente nessa região da magnésia. Então, eles começaram a chamar essas pedras de pedras da magnésia. E eles deram o nome para elas de magnetita. Magnetita, em grego, quer dizer derivado da magnésia. Então, essas pedras passaram a se chamar magnetita. Eles não sabiam por que essas pedras grudavam no ferro, mas eles sabiam que essas pedras eram atraídas pelo ferro. Na China, talvez mais antigo que na Grécia ainda, por volta do ano 1800 a.C., os chineses já conheciam essas pedras. E essas pedras que hoje nós chamamos de ímãs naturais, que vem a ser a magnetita? O que vem a ser essa magnetita? São ímãs naturais. Estes ímãs, os chineses já conheciam. E os chineses tinham uma crença de que os ímãs purificavam o ambiente e espantavam os maus espíritos. Então, os chineses tinham o hábito de pegar pedras de ímã e amarrar pelo meio dela e deixar pendurada no ambiente. Então, eles enchiam o ambiente de pedras de ímã penduradas, amarradas aqui, ó. Então, eles pegavam um ímã e amarravam a pedra aqui pelo meio. E algum chinês esperto notou que quando você amarra a pedra de ímã, ela fica rodando em volta de um fio, mas em um momento ela para. E algum chinês esperto notou que todas as pedras de ímã em barra param na mesma posição. Elas se alinham com o eixo norte e sul do planeta Terra. Com o eixo norte e sul do planeta Terra. Tales de Mileto, no ano 600 a.C., achavam que a magnetita, que era o ímã, atraía desse jeito porque ela tinha uma espécie de alma. Tá? Os chineses acreditavam que elas espantavam os maus espíritos. Mas foi somente em 1269 que um físico francês chamado Pierre de Maricourt começou a estudar essas propriedades dos ímãs. Ele já tinha conhecimento do que os chineses haviam descoberto. Se você pegasse uma pedra de ímã e pendurasse ela no meio, ela ficava equilibrada e ela se alinhava com o eixo norte e sul do planeta Terra. Então, o que... Vamos pegar aqui. Assim. Maricourt já sabia disso. Ele sabia que essa pedra se alinhava com o eixo norte-sul do planeta Terra. Pierre de Maricourt chamou o lado do ímã que aponta para o norte da Terra de norte do ímã. E ele chamou o lado do ímã que aponta para o sul da Terra de sul do ímã. Então, um ímã tem dois polos, um norte e um sul. Isso Pierre de Maricourt já sabia. Então, o ímã tem dois polos, um polo norte, que é o lado do ímã que aponta para o norte da Terra, e um polo sul, que é a parte do ímã que aponta para o sul da Terra. Pierre de Maricourt tentou dividir esses polos, ele cerrou o ímã ao meio. E, para surpresa dele, cada pedaço deu origem a um novo ímã com dois polos.
norte-sul. E se ele serra de novo, cada pedaço dá origem a um novo ímã com dois polos. Um polo norte e um polo sul. Ou seja, conclusão de Pierre de Maricourt, os polos de um ímã são inseparáveis. Maricourt também descobriu que se você aproximar o polo norte de um ímã do polo sul de outro ímã, eles se atraem. Se você aproximar o polo sul de um ímã do polo norte de outro ímã, eles também se atraem. Mas se você aproximar dois polos sul, o polo sul de um ímã do polo sul de outro ímã, se repelem. Ou dois polos norte, polo norte de um ímã com polo norte de outro ímã, eles também se repelem. Ou seja, em outras palavras, Maricourt descobriu que para ímãs, polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes opostos se atraem. Essa foi uma conclusão que Maricourt chegou e que vira uma lei universal. Depois, em 1600, o físico e médico da Rainha da Inglaterra, William Gilbert, ele percebeu que em volta do ímã existe uma região do espaço que onde você coloca ferro ele é atraído. E isso tem uma forma. Temos aqui uma barra de ímã, magnetita, que se você colocar pó de ferro em volta, olha como ele se orienta. E Gilbert mapeou, desenhou como que essas limalhas de ferro se orientam. E ele mostrou que a limalha de ferro em volta de um ímã, ela se orienta assim, formando linhas nos polos, linhas curvas e linhas curvas que vão de um polo ao outro. Linhas curvas que vão de um polo ao outro. Esta região do ímã, na qual formam-se essas linhas, ficou conhecido como campo magnético. Então, o campo magnético de um ímã é a região do espaço em torno desse ímã que ele atrai ferro. Olha aqui o ímã em barra. Você coloca ali malha de ferro, aqui você está vendo as linhas do campo magnético. São linhas do campo magnético. Convencionou-se, aí foi uma convenção, que as linhas saem do polo norte do ímã e entram no polo sul de outro ímã. As linhas saem do norte e entram no sul. Tá aqui, ó. Polo norte, polo sul. As linhas saem do norte e entram no sul. As linhas saem do norte, entram no sul. Dois polos iguais, as linhas se afastam, se repelem. Tá aí. Com aquela descoberta dos chineses de que os ímãs pendurados se alinham com o eixo norte-sul do planeta Terra, os chineses inventaram um instrumento, a bússola. O que vem a ser a bússola? A bússola é um instrumento de navegação. Deixa eu só... Oh, meu Deus do céu. Isso aqui não... Ele está interrompendo a gravação toda hora. Espera aí. Deixa eu pôr para gravar aqui de novo. Ele está perdendo toda hora a gravação. Então, a bússola nada mais é do que um instrumento de navegação que os chineses desenvolveram, onde a agulha dela se orienta com o eixo norte-sul do planeta Terra. A bússola é uma campânula onde ela tem uma agulha, assim, onde um lado dela aqui é pintado de vermelho, geralmente. Esse aqui é um polo
norte. Agulha é um ímã, tá? Esse aqui é um polo norte. E esse aqui é um polo sul. Essa agulha está equilibrada dentro de uma campanula de vidro. E isso aqui é dividido em graus. E conforme você gira essa campanula, essa agulha se move, dando as coordenadas do seu sistema. Se vai ter uma posição tal que você para, você se alinha com o eixo norte-sul aqui da Terra. E William Gilbert se perguntava por que a agulha da bússola se alinha com o eixo norte-sul da Terra. Bom, o que ele descobriu foi o seguinte: quem atrai o norte de uma agulha não é o sul de um outro ímã. Quem atrai o polo norte de um ímã não é o sul de outro ímã. Se o norte da agulha fica apontado para cá, para o norte da Terra, deixa eu refazer esse desenho aqui. Se o norte, aqui está o planeta Terra. Terra. Fazer agulha aqui, ó. Se o norte da agulha aponta para o norte da Terra, qual o norte da Terra? O norte geográfico, claro. Mas quem atrai o norte de um ímã não é o sul de outro ímã? Então significa que no norte geográfico tem um sul magnético. E quem atrai o sul de um ímã não é o norte de outro ímã? Então aqui é o sul geográfico. Mas está atraindo o sul da agulha. Então é um norte magnético. Então o planeta Terra é um ímã com o polo magnético norte dele no polo sul geográfico e o polo magnético sul dele no norte geográfico. Então a Terra é um ímã, sim. E as linhas do campo magnético convencionou-se que ela sai do norte para o sul. Então a Terra tem um campo magnético ao seu redor. Esse é o magnetismo do planeta Terra. Ele é chamado de geomagnetismo. Geo, em grego, é terra. Geomagnetismo é o magnetismo do planeta Terra. Até o século XIX, início do século XIX, o estudo da eletricidade e do magnetismo eram coisas completamente distintas. O estudo da eletricidade e do magnetismo eram coisas bastante distintas. Eletricidade tinha a ver com fluido elétrico, como se chamava na época. Magnetismo tinha a ver com aquelas pedras, os ímãs. Até que, em 1820, um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted resolveu fazer um experimento. Diz que ele estava dando uma palestra e Ørsted acreditava que deveria existir alguma relação entre eletricidade e magnetismo. Ele não sabia exatamente qual era, mas na eletricidade havia uma propriedade importante. Na eletricidade, ele conhecia que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Esta era algo bastante conhecido da eletricidade na época. Mas no magnetismo, nós conhecíamos algo também, que diz que polos de mesmo nome se repelem. E polos de
nomes contrários se atraem. Ørsted achava que havia uma semelhança muito grande com isso. E ele acreditava, então, que deveria existir uma relação entre o estudo da eletricidade e o estudo do magnetismo. Ele foi dar uma palestra para defender esse ponto de vista, e ele fez uma coisa que o cientista não deve fazer: improvisou. Tinha material ali, e ele falou que ele iria provar que tem uma relação entre eletricidade e magnetismo. Ele pegou uma bússola, está aqui uma bússola, tem uma campanula de vidro com uma agulha magnética lá dentro. Ele pegou uma bateria, passou um fio e passou esse fio por cima da tampa de vidro da bússola. Não encosta na agulha, não tem contato com a parte metálica. E ligou aqui. E ele falou, olha, se ele tivesse certo, quando ele ligar o interruptor, uma corrente vai fluir aqui. E essa corrente deve afetar a agulha da bússola. E ele montou esse experimento de tal forma que a bússola dele estava aqui, e o fio passando corrente passava por cima do vidro, sem tocar na parte metálica, perpendicular à agulha. Fio perpendicular à agulha. E ele acreditava que quando ele ligasse aquele fio, a agulha mexeria. E ele ligou e absolutamente nada aconteceu. Absolutamente nada. O povo, nessa época, era muito agressivo com o palestrante. Jogavam até cadeira no palestrante. E o que aconteceu? O pessoal vaiou, abandonou a palestra, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Ele estava assim. Depois que o pessoal foi embora, ele refez o experimento. Mas, ao invés de deixar a agulha perpendicular ao fio, ele deixou a agulha paralela ao fio. Assim. Ele pegou a agulha aqui, ó. Ele deixou a agulha paralela ao fio. Ele fez a agulha assim. Quando ele deixou a agulha assim e ligou, a agulha girou em 90 graus. A agulha girou. Só que ele não tinha mais plateia. E ele ficou os próximos 4 anos estudando por que quando a agulha está paralela ao fio e ele liga o interruptor, a agulha gira. Esse é um experimento de Ørsted. Aqui esse azul é um fio, tá? Quando ele liga isso aqui, a agulha vai girar. Dependendo da intensidade da corrente, ela não chega a girar em totalmente 90 graus, mas você vê que ela se movimenta. Olha lá. Tá vendo? Ficando quase 90 graus ali. Outra versão do experimento de Ørsted, essa aqui. Quando ele liga, o fio é esse aqui, a agulha fica inclinada ao fio. E aqui os dois juntos ao mesmo tempo. Tá aí. O que Ørsted mostrou? Quais foram as consequências do experimento de Ørsted? Primeiro, o fio não tem contato direto com a bússola. O fio pode estar encapado, passar por cima do vidro sem tocar em parte metálica nenhuma da bússola. Mas ele gira a agulha da bússola. Ou seja, ele faz isso à distância. A única coisa que mexe a agulha da bússola à distância é um ímã. Se o fio passando corrente mexe a agulha da bússola à distância, o fio passando corrente
funciona como um ímã. Ou seja, a corrente passando pelo fio produz um campo magnético igual ao de um ímã. Uma das primeiras conclusões de Ørsted: corrente elétrica produz campo magnético. Corrente elétrica produz campo magnético. Mas o que é corrente elétrica? É carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento produz campo magnético. Então, está aí. Carga elétrica em movimento produz campo magnético. O Ørsted, ele descobre o seguinte, que uma corrente elétrica produz um campo magnético. O que é a corrente elétrica? É carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento também produz campo magnético. Então, veja, a partir do estudo de Ørsted, eletricidade e magnetismo não são mais coisas separadas, porque todo estudo da eletricidade vai mostrar que tem corrente elétrica. E se tem corrente elétrica, tem campo magnético. Portanto, não existe eletricidade sem magnetismo. Mais tarde, o físico Michael Faraday vai mostrar que campo magnético também produz corrente elétrica. Vai mostrar que a recíproca é verdadeira. Portanto, a partir dos estudos de Ørsted, eletricidade e magnetismo não são mais entidades separadas. Formam uma entidade única, uma coisa só, que a gente chama de eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Essa foi uma das consequências do estudo de Ørsted. O campo magnético produzido por equipamentos elétricos a gente vê o tempo todo. Tá? Por exemplo, campo magnético, que na verdade é indução magnética, é medida em Tesla. 1 Tesla é um campo magnético muito intenso. 1 Tesla é um campo magnético muito intenso. 1 Tesla. Só para vocês terem uma ideia, o campo magnético da Terra é da ordem de 10 a menos 5 Tesla. Tá? 10 a menos 5. Na verdade, está próximo disso. Então, o campo magnético da Terra, que envolve o planeta inteiro, o campo magnético da Terra é da ordem de 10 a menos 5 Tesla. Então, se eu falar um campo de 1 Tesla, é um campo 100 mil vezes maior que o campo magnético da Terra. E a gente detecta esse campo magnético com uma bússola. É fácil perceber a existência dele. Então, um campo de 1 Tesla é um campo bastante intenso. Em laboratórios, nós já produzimos bobinas supercondutoras que criam um campo magnético de 30 Tesla. Em laboratórios que não usam supercondutores, mas material convencional, a gente consegue produzir campo magnético de 2 Tesla. Aparelhos de unidade de ressonância magnética nuclear, que envolve um campo magnético intenso, trabalham com 1 Tesla, 1 Tesla e meio. Hoje temos até máquinas de ressonância magnética que chegam próximo de 3 Tesla. Um ímã em barra, um ímã pequenininho, ele tem campo magnético de 10 a menos 2 Tesla. A superfície do Sol tem um campo magnético de 10 a menos 2 Tesla. A Terra tem meio 10 a menos 4, ou 5, 10 a menos 5 Tesla. O cérebro humano, lá dentro, como tem impulso nervoso, e impulso nervoso é movimento de carga elétrica, e movimento de carga elétrica produz campo magnético, o campo magnético no interior do nosso cérebro é 10 a menos 13 Tesla. Então, tá aí. Correntes elétricas produzem campo magnético.
O magnetismo da Terra vem das correntes elétricas que existem no seu interior. O planeta Terra tem um núcleo líquido de ferro e níquel. Então, está aqui o planeta Terra. Ele tem um núcleo interno e um núcleo externo, feito de ferro e níquel. Esses ferro e níquel, essa parte do núcleo da Terra é líquida. Ferro líquido está numa altíssima temperatura. Isso aqui está próximo de 5.000 graus Celsius. E a Terra girando, isso aqui gira. Então, é como se pegasse uma bacia com água e rodasse aquela água entra em rotação. Mas ferro, em alta temperatura, e níquel, eles ficam ionizados, têm cargas elétricas. E como o ferro tem carga elétrica, mais 2 ou mais 3, rotacionando em alta velocidade, a uma alta temperatura, isso aqui é carga elétrica em movimento. E essa carga elétrica em movimento produz um campo magnético, que o Ørsted já mostrou. E esse campo circunda a Terra toda. Daí que vem o campo magnético da Terra. Uma carga elétrica, se uma carga elétrica estiver em repouso, ela só tem campo elétrico. Então, assim, se eu tiver uma carga elétrica em repouso, ela só tem campo elétrico. As linhas do campo elétrico são radiais a uma carga elétrica. Já estudaram lá em eletricidade física 3. Agora, se essa carga estiver em movimento, além do campo elétrico, nasce um campo magnético, que circunda essa carga aqui. O campo magnético, ele circunda a carga, e ele é perpendicular ao campo elétrico. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. Tá aí. Então, carga elétrica em movimento produz um campo magnético à sua volta. Se uma carga elétrica estiver em movimento e você aproximar um ímã dela, o campo magnético do ímã vai interagir com o campo magnético da carga. E é como se fossem dois ímãs trocando força. Essa carga vai receber a ação de uma força e pode ser desviada. Então, uma carga elétrica em movimento interage com o campo magnético de um ímã. Vamos pegar um ímã em barra. As linhas do campo magnético saem do polo norte para o sul. Quando eu tenho um ímã em barra, essas linhas ficam fechadas aqui no interior. E elas são praticamente paralelas. Então, eu digo que o campo magnético aqui é uniforme, porque as linhas do campo magnético são paralelas. E existe uma convenção que vocês já viram também. Toda vez que eu quero representar o campo magnético entrando num plano, eu vou usar um X. Assim. Toda vez que eu quero representar o campo magnético saindo de um plano, eu vou representar um ponto. Tá? Então, tá aqui. Essa representação mostra o campo magnético entrando no plano da tela. E essa aqui, o campo magnético saindo do plano da tela. Lateralmente, o campo magnético está aqui. Lembra que o campo magnético é um vetor, então a gente representa por setas. Olha aqui, eu tenho um ímã em ferradura aqui, ó. As linhas do campo magnético saem do polo norte e vão para o sul. Eu jogo uma carga elétrica no interior desse campo. Essa carga elétrica vem em linha reta, uma carga positiva. Ó. Se não tivesse o campo magnético ali, essa carga passaria em linha reta, ela viria aqui, ó, em linha reta. Mas como tem um campo magnético, esse campo magnético interage com o campo magnético que a carga produz quando se movimenta.
e eles trocam forças. E essa força empurra a carga e a carga se desvia da sua trajetória. Desenhando, tá aqui. Essa carga, se ela se afastou para cá, que ela recebeu uma força para fora. Uma força para cá. Mas ela tinha uma velocidade em linha reta para frente. E um campo magnético que vai do norte e do sul para cima. Então, esses três vetores aqui, ó, estão se combinando. O vetor velocidade para frente, juntamente com o vetor campo magnético para cima, mais a própria carga, se combinam para gerar essa força. Essa é a força magnética. E essa força, vocês já estudaram em física, essa força ela é dada pelo produto da carga elétrica pelo produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Então, força magnética que age na carga é QV produto vetorial B. QV produto vetorial B. Essa é a força que age numa carga elétrica em movimento, passando dentro de um campo magnético. Lembrando, é um produto vetorial. Então, precisa conhecer a regra da mão direita. Para saber a direção e o sentido dessa força, eu preciso saber como que eu determino a direção e o sentido deste produto vetorial. E essa é a regra da mão direita. Você coloca a mão direita paralela ao primeiro vetor V, a mão direita aberta, com o dedão para cima, e gira a mão no sentido que ela fecha para o lado do vetor B. A mão aberta direita, paralela ao vetor V, gira no menor ângulo no sentido que a mão fecha para o lado do B. O dedão vai apontar no sentido do vetor força aqui. Em módulo, como que se calcula o módulo de um produto vetorial? Se eu tenho um produto vetorial aqui, A produto vetorial B, como que eu calculo o módulo desse produto? É dado pelo módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre o vetor A e o vetor B. A direção ela é sempre perpendicular ao plano dos vetores A e B. E o sentido dado pela regra da mão direita. Então, veja, como que eu calculo a força? A força é QV produto vetorial B. QV produto vetorial B. Como que eu calculo esse produto vetorial? É módulo de V, módulo de B, seno do ângulo entre eles. Então, fica força igual a QVB seno do ângulo. O campo é medido em Tesla, força em Newton, carga em Coulomb e velocidade em metros por segundo. 1 Tesla é 1 Newton por Coulomb metro por segundo. Mas Coulomb por segundo é ampere. Então, 1 Tesla é 1 Newton por ampere vezes metro. Existe uma outra unidade de campo magnético mais antiga, que é o Gauss. E aqui, às vezes, o livro pode mostrar. 1 Tesla vale 10.000 Gauss. 1 Tesla vale 10.000 Gauss. Então, esse é o fator de conversão. Agora, se eu tiver um fio passando corrente, o que é um fio? Um fio é uma carga elétrica, o fio é um metal que está conduzindo várias cargas elétricas ali. Então, vou pegar um pedaço de fio aqui, ó. Tem um fio aqui, ó, de comprimento L. Esse fio está dentro de um campo magnético
B. Está dentro do campo. O B está entrando no plano da tela. Imagina que eu tenho uma carga elétrica nesse fio se movimentando para cá. Não uma, mas várias. Cargas elétricas em movimento ordenado no interior de condutor produz uma corrente elétrica I. Então, esse fio está passando corrente dentro de um fio, ou seja, o fio está passando corrente dentro de um campo magnético. É essa situação. Tem uma corrente elétrica passando aqui nesse fio, e esse fio está no interior de um campo magnético. Ora, vamos fazer uma análise do que acontece aqui. Vamos analisar essa situação. Repare uma coisa. Uma carga aí no interior, dentro do campo, uma carga com velocidade V, uma carga Q, ela recebe a ação de uma força. A força é Q V produto vetorial B. Esta é a força que a carga recebe. Tá aí. Mas eu não tenho uma carga, eu tenho N cargas aqui, ó, porque eu tenho uma corrente, tenho N cargas. Então, vou multiplicar os dois lados dessa equação por N. N vezes a força é igual a N Q V produto vetorial B. Olha, se eu multiplicar, cada carga recebe uma força, N vezes a força, vai me dar a força total. Força total que age nesse sistema. A força total. N vezes a carga vai me dar a carga total, que eu vou chamar de Qzão. V produto vetorial B. Mas veja que esse fio tem um comprimento L. E essas cargas se movimentam com uma velocidade V ao longo do comprimento L. Quem é V? É a velocidade. Ela é comprimento pelo tempo. Velocidade é distância por tempo. Então, aonde está a velocidade aqui, ó, eu posso trocar por distância vezes tempo. Então, eu vou ter isso. Força total vai ser Q. Velocidade é distância vetorial por tempo. Produto vetorial B. Mas se eu juntar esses dois aqui, ó, quem é carga por tempo? Carga por tempo é corrente elétrica. Então, eu tenho que a força total que age nesse fio é a corrente elétrica vezes o comprimento do fio, produto vetorial P. Então, nós temos aqui a força total que age nesse fio é a corrente que passa pelo fio, multiplicando pelo produto vetorial do comprimento do fio pelo campo magnético. Esta é uma das equações fundamentais que governam a conversão eletromecânica de energia. Você fala, mas por que isso aqui governa? A gente vai entender. Porque isso aqui é uma das equações de força que faz o motor girar. Tá? Simples, apenas por isso. Olha aqui, vamos ver uma aplicação disso. Torque sobre espiras. Torque sobre espiras. O que é um torque? Torque é uma torção. É causar uma rotação. Torque é uma torção, ou seja, é aquilo que causa uma rotação.
Vamos lembrar. Se eu tenho uma barra e essa barra pode girar em torno desse ponto, esse aqui é o eixo de rotação. Se eu aplicar uma força F aqui, ó, essa força F está a uma distância R do eixo de rotação. E forma com o eixo de rotação um ângulo θ aqui, ó. Eu chamo de torque o símbolo, essa letrinha grega tal. Torque é o produto vetorial da distância pela força aplicada. Torque é o produto vetorial da distância pela força aplicada, medido em Newton vezes metro no sistema internacional. Então, o torque é o responsável por causar a rotação dessa barra, a torção, daí vem o torque. Quando você coloca uma chave de roda no parafuso e puxa, você está gerando um torque nesse parafuso. Existe até um aparelho para medir quanto de torque tem, chamado torquímetro. Tá? Então, o torque é essa grandeza que diz quão fácil é rotacionar essa barra em torno desse eixo, aplicando uma força ao longo de uma distância. Em módulo, torque é módulo, produto vetorial é módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo entre eles. Existe uma grandeza, um tipo de torque especial, mas não é especial, é uma maneira que a gente analisa isso, que é o seguinte, a gente chama de binário. O que é um binário? É quando eu tenho uma barra, ela não está presa a nada. E eu aplico forças iguais e opostas nessa barra. Aplico uma força aqui, F, e uma força aqui, F. Se eu aplicar, essa barra vai gerar um torque, ela tende a girar assim, ó. E qual é o comprimento da barra? O comprimento da barra é R. O torque, nesse caso, é chamado de binário. E ele é calculado apenas como o produto da força, da distância, por uma das forças, como elas são iguais, aplicadas nas extremidades. Então, basta eu pegar uma das forças e multiplicar pela distância da outra força. Isso me dá o torque gerado nesse caso. Vamos ver um torque sobre espiras. O que é uma espira? Espira é qualquer pedaço de fio que você dá uma volta. Aqui eu tenho um fio. Se eu der uma volta, eu tenho uma espira. Se eu der 2 voltas, eu tenho 2 espiras. E a volta não precisa ser circular. Eu posso ter espiras retangulares, espiras quadradas, espiras triangulares. Isso não importa. Então, eu posso fazer uma espira assim, ó. Eu tenho aqui uma espira retangular. Eu posso fazer uma espira retangular assim. Tá aí? Então, vamos ver como que eu posso produzir torque sobre espira. Imagina uma espira retangular aqui, ó. Uma espira retangular de lado Azinho e Bzinho. Um lado maior da espira mede Azinho. O lado menor mede Bzinho. Tá aqui.
eu passo uma corrente elétrica nessa espira. Está aqui, a corrente. I está circulando no sentido anti-horário. I aqui, ó, está circulando. Esse I é a corrente. Eu vou dividir essa espira em 4 segmentos, em 4 pedaços de fio. Fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4. E vou aplicar um campo magnético. Está aqui o campo, vindo da esquerda para a direita. Então, o campo magnético vem da esquerda para a direita. O que vai acontecer com essa espira? Vamos analisar segmento por segmento, fio a fio. Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, pedaço 4. Vamos analisar o pedaço 1. E a gente vai entender por que, então, que essa equação governa motores e geradores. Ó, a equação que eu vou usar é essa. Força magnética gerada é corrente, comprimento do fio, produto vetorial, campo magnético. Vou analisar o fio 2 e depois o fio 4. Vou fazer até aqui. Quanto que vale o... Vou redesenhar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Então, eu tenho um campo magnético B. Eu tenho uma espira. Tá aqui. Esse lado vale Azinho, esse lado vale Bzinho. A corrente está passando aqui. E esse aqui é o fio 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar o que acontece no fio 2 primeiro. O fio 2. A força é sempre essa aqui, ó. I, L, produto vetorial B. Vou calcular um módulo dessa força. Em módulo, a força que age no fio 2 vai ser módulo de I, módulo de L, módulo de B, seno do ângulo entre o L e o B. Ora, o L está na vertical, o B está na horizontal, o ângulo é 90 graus. Seno de 90 dá 1. Portanto, a força em F2, no fio 2, é ILB. Ou seja, o fio 2 dessa espira recebe uma força que é calculada como ILB. Para onde que essa força aponta? Regra da mão direita. Coloca a mão direita paralela ao fio 2, aberta, no sentido da corrente, apontada para baixo. E gira para o lado do campo. O campo vai da esquerda para a direita. Então, a força sai do fio 2, sai da tela. Eu não vou conseguir desenhar isso aqui em perspectiva, mas a força estaria saindo aqui, ó. Essa é a força 2. Está saindo do fio aí. Se eu fizer essa conta para o fio 4, eu vou usar a mesma conta. F igual a IL, produto vetorial B. Força no fio 4 é ILB seno de θ. Qual é o ângulo entre o fio 4 e o campo? 90 graus. Seno de 90 dá 1. Portanto, a força no fio 4 também é ILB. Só que vamos analisar. Coloca a mão direita aberta, paralela ao fio 4, com a mão apontando no sentido da corrente. Gira para o lado do campo, para onde o campo está apontando. O campo está apontando da esquerda para a direita, tua mão vai ficar da esquerda para a direita. Teu dedão vai estar entrando no plano da tela. Então, a força estaria para cá. Ó. Ou seja, a força 2 e a força 4 são idênticas, que agem
no fio 2 e no fio 4 dessa espira. Só que uma puxa a espira para fora da tela, a outra empurra a espira para dentro da tela. Então, F2 e F4 produz uma corrente que é I vezes L vezes B. Quanto que vale o L aqui? O L vale Azinho. Então, ficou I Azinho B. Lembrando que o L vale... O L aqui, ó, vale Azinho. Então, aqui fica Azinho. Tá aí. Quanto que vale a força no fio 1 e no fio 3? Vale Vamos... Zero. Oi? Vale 0, né? Por causa do ângulo. Vale 0, muito bem. A força no fio 1 e no fio 3 vale 0. Por quê? Qual é o ângulo entre o fio e o campo? Ou é 0 grau ou é 180 graus, tanto faz para onde você está considerando. Eles estão paralelos. Se eu tomar como 0, seno de 0 dá 0. Anula tudo. Então, a força no fio 1 é igual à força no fio 3, que é igual a 0. Ou seja, não há força agindo nesses fios. Só a força agindo no fio 2 e no fio 4. Agora, forças paralelas, contrárias, agindo num corpo, geram um torque, que é o binário. Quanto que vale o torque aqui? Vamos calcular. Vou apagar essas coisas aqui, ó. Então, nós temos a força para cá, ó. Já sabemos que uma força aplicada num corpo, duas forças iguais e opostas aplicadas ao longo do corpo, rotaciona o corpo. Então, essa espira vai girar. Ela vai girar em torno desse eixo aqui, ó. Opa! Ela vai girar em torno desse eixo aqui, ó. Eita, ele não aceita isso. Ela vai girar em torno desse eixo. Ou seja, ela vai receber um torque, que é o binário. E esse binário é dado pelo produto da distância entre as duas forças, que é essa aqui, ó. Essa distância entre as duas forças. Essa distância entre as duas forças aqui, ó. Pela força. Esse é o torque. Então, olha, eu vou escrever em módulo. Torque vai ser módulo da distância, módulo da força, seno do ângulo entre a distância e a força. Ora, o ângulo entre a distância e a força, veja que a força está saindo do plano. A distância está no plano. É 90 graus. Seno de 90 dá 1. Então, o torque que essa espira sofre é a distância de uma força a outra vezes a força. Ora, mas quanto que vale a distância de uma força a outra? É a distância B. Então, o torque que isso sofre vai ser Bzinho, que é a distância de uma força a outra, vezes F. Mas o F é a força que age no fio 2 ou no fio 4. E o F vale I Azinho vezes o campo. Azinho é o comprimento do fio. Reordenando isso, o torque que essa espira sofre é I vezes Azinho vezes Bzinho vezes Bzão. Ora, mas quem é Azinho vezes Bzinho? Quem é Azinho vezes Bzinho? É a área, né? É a área da espira. Então, o torque eu posso trocar. Isso aqui é a área da espira. Então, o torque fica I vezes a área da espira vezes B.
Ou seja, o torque é I vezes a área da espira vezes o campo magnético. Em outras palavras, esta equação governa a ação de forças agindo nas extremidades de uma espira dentro de um campo magnético, fazendo essa espira rotacionar. O que é isso na sua essência? É um motor simples. Pega uma espira, coloca em torno de um campo magnético, passa a corrente na espira, essa espira gira. Então, esse é o princípio mais básico de um motor elétrico. É o princípio mais básico. Faz com que a espira sofra um torque no interior desse campo quando passa a corrente por ela. E o valor desse torque é o valor da corrente que passa pela espira, vezes a área da espira, vezes o campo magnético. Se o campo magnético for fixo, se o campo magnético é fixo e a corrente também for constante, o torque vai depender da área. Então, dependendo do tamanho da espira que eu faço, eu vou ter uma rotação, um torque maior ou um torque menor para essa espira. Então, quando você está mexendo com motores, você já sabe que o torque é proporcional à área da espira. Se eu quiser escrever isso vetorialmente, eu posso tomar a área como um vetor. A área não é vetor, mas eu sempre associo um vetor à área, um vetor normal a ela. Dado uma área assim, eu associo a essa área um vetor normal N saindo dela. Essa aqui é uma área A. E eu falo que um vetor área nada mais é que a área vezes um vetor normal a ela. Então, eu posso escrever assim. E como o torque do meu sistema, o torque da minha espira, ficou assim, o torque é IAB. Se eu escrever essa área na forma vetorial, e o B é um vetor e torque é um vetor, ou seja, esse cara é vetor, esse é vetor e esse é vetor. Então, aqui, obviamente, tem que ser um produto vetorial para que dê um vetor aqui. Então, meu torque vai ficar assim. Torque, corrente não é vetor, é A N produto vetorial B. Ou, se eu quiser escrever direto, é I A produto vetorial B. Onde A é a área e B é o campo magnético. Tá aí. Corrente, área, produto vetorial, campo. Lembrando que área aqui, na verdade, é o vetor normal à área. Esse é o torque que uma espira sofre. E, veja, a energia elétrica era só para fluir por dentro desse fio. Mas quando interagiu com o campo magnético, produziu força. Então, corrente elétrica interagindo com o campo magnético gera força. E a força põe em movimento. Bom, se força põe em movimento e desloca, a gente já... Se força produz movimento, isso está associado com deslocamento, isso gera trabalho. E trabalho está associado à variação de energia. Ou seja, eu tive uma energia que variou devido a uma força que agiu. Essa força foi a interação da corrente elétrica com o campo magnético e realizou uma variação de energia. Ou seja, ele pegou a energia elétrica do meu sistema e, por meio da ação do campo magnético, converteu em energia mecânica de rotação dessa espira. Essa é uma conversão eletromecânica de energia. Talvez a mais básica. Bom, em magnetismo, a gente chama esse produto
corrente vezes área de momento de dipolo magnético. Corrente vezes área, momento de dipolo magnético. E ele é medido em ampere vezes metro quadrado. O momento de dipolo magnético está associado às correntes elétricas que produzem o campo magnético. Tá? Então, o momento de dipolo magnético, μ, é corrente vezes área. Portanto, se eu trocar aqui por μ, isso aqui vai me dar um torque, é o produto vetorial do momento de dipolo magnético com o campo magnético. E veja, o momento de dipolo magnético depende da área. Então, quanto maior for essa área, maior esse cara, maior o torque que vai rotacionar essa espira. Olha esse probleminha aqui, ó. Uma espira retangular de dimensões 5,40 centímetros por 8,50 centímetros consiste de 25 voltas de fio e conduz uma corrente de 15 mA. Um campo magnético de 0,350 Tesla é aplicado paralelo ao plano da espira. Qual a magnitude do torque que age sobre essa espira? Então, veja, eu tenho o tamanho da espira, a espira tem um número de voltas. Isso aqui não foi dito, mas, é claro, todo o cálculo que nós fizemos foi para uma espira de uma volta. Se eu tiver uma espira de N voltas de fio, N voltas, logicamente eu tenho que multiplicar esse resultado por N, tá? Pelo número de espiras, pois aquele cálculo foi feito para uma espira. Em que partes que eu multiplico por N? Depende. Posso multiplicar a força magnética por N, posso multiplicar o momento de dipolo por N, desde que eu multiplique por N, o campo magnético é aplicado paralelo ao plano da espira. Então, vamos lá. O torque é momento de dipolo, produto vetorial, campo magnético. O momento de dipolo é I vezes A. Como tenho N espiras, vou multiplicar por N. N vezes I vezes A. Aqui está o módulo do momento de dipolo. Então, torque é produto vetorial do momento de dipolo pelo campo. Então, vai ser NIA, vetor normal da área, produto vetorial B. Fazendo esse produto vetorial, é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Então, qual que é o ângulo entre o vetor normal, a área e o campo? Vamos analisar aqui, ó. Se a espira está aqui, a espira está aqui. O campo está paralelo à espira. Então, ele está aqui, ó. E o vetor normal da área forma 90 graus sempre com a espira. Ora, se o vetor normal da área forma 90 graus com a espira, então ele vai formar 90 graus com o campo. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, o seno aqui é seno de 90. Então, o torque vai ser N, 25 voltas. I é a corrente, 15 mA, é 15 vezes 10 a menos 3 ampere. Aqui, a área da espira é um lado vezes o outro. Então, é 5,4 vezes 8,5. Centímetros quadrados para passar para metro quadrado, multiplico por 10 a menos 4. Vezes o campo. O campo é 0,35 Tesla, vezes seno de 90. Fazendo essa conta, o torque dá 6,02 vezes 10 a menos 4 Newton metro. 6,02 vezes 10 a menos 4 Newton metro. Tá aí. Esse é o torque gerado pela espira. Tá? Então, vejam. Corrente elétrica interagindo com campo magnético
vai produzir movimento. Portanto, você vai ter uma conversão eletromecânica de energia. Próxima aula, nós vamos falar da lei de Ampère, vamos falar da lei de Faraday e suas aplicações. A gente tem que discutir aquelas 4 equações, aquilo tem que estar bem embasadas. Para na hora que nós fizermos estudos de motores, isso tem que fluir, tá? Tem que fluir muito tranquilamente. Então, a próxima aula, Ampère, e falaremos também da lei de Faraday. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Até lá!